Escolher o sócio certo é uma das tarefas mais importantes da sua vida, principalmente por dois motivos. Primeiro, se você não tiver o sócio certo, provavelmente o seu negócio vai fechar, vai falir. E segundo, porque você vai passar muito tempo com essa pessoa, às vezes até mais tempo do que com sua própria família. Então vem comigo nesse vídeo e vamos aprender a escolher o sócio ideal. Antes de escolher o sócio ideal, você precisa entender se de fato você precisa de um sócio. E existe somente 3 motivos que justificam você ter um sócio. E o primeiro é conhecimentos complementares. Você precisa de um sócio que seja muito bom naquilo que você não é bom ou que você não gosta de fazer. Exemplo. Se você tem muita experiência no pátio de musculação, entende muito de precisão de treino, biomecânica, fisiologia do exercício, você é apaixonado por isso e também é um ótimo atendente, consegue se relacionar muito bem com o aluno. Legal, esses são seus talentos, suas aptidões. Porém, você não curte muito a parte de marketing e de gestão. Legal, então que tal achar um sócio complementar com experiência, talento e competência nessas áreas? Não adianta, não é inteligente você ter um sócio que faça o mesmo que você. E aí vocês vão ser maravilhosos, excelentes na musculação, no treino, no técnico, porém vão pecar no marketing, vão pecar na gestão. Certamente o seu negócio não vai ter sucesso dessa forma. Então você precisa de sócios que sejam complementares. O segundo motivo é você não ter capital para esse investimento. Então você quer muito abrir o seu negócio, você tem a estratégia, você sabe fazer o marketing, as vendas, você tem conhecimento técnico, mas você não tem capital. E aí você traz um sócio investidor, a pessoa que às vezes ela vai colocar só realmente o dinheiro para você operacionalizar. E aqui tem alguns pontos de atenção, né? Você tem que negociar muito bem com essa pessoa o que ela vai fazer. Porque pensa comigo, vamos supor que essa pessoa coloque lá 300, 400, 500 mil para você abrir a academia. Tem que pensar que essa pessoa vai ficar a vida inteira tendo o lucro dessa academia sem nunca trabalhar nela. A menos que você faça um acordo de acionistas onde esteja escrito que essa pessoa vai trabalhar também X horas por semana, vai fazer X funções. Então é muito importante que você faça esse alinhamento com essa pessoa antes de pegar o capital, tá? Inclusive, se quiser saber mais sobre isso, comenta aí embaixo que a gente traz nossos advogados e fala para vocês como que a gente faz esses tipos de contrato para você ter um sócio investidor e vocês ficarem na mesma página. E o terceiro motivo e o último para você aceitar ter um sócio é entrar em um nível de expansão. Você já está fazendo muito bem, a sua operação está redonda, os números estão ótimos, o lucro está bacana e você quer expandir, abrir novas unidades sem tirar o foco da sua principal que está dando resultado. Nesse caso, você pode trazer um sócio para replicar o seu modelo de negócio, replicar o seu atendimento, a sua metodologia, a sua máquina de venda, a sua máquina de marketing e etc. Então esses são os 3 motivos que justificam a entrada de um investidor. Tirando esses 3, eu não vejo um outro motivo para você aceitar ter um sócio. Até porque essa pessoa vai levar uma participação da sua empresa, ela vai tomar decisões pela sua empresa, é algo muito crucial e você não deve sair dando sociedade para qualquer um, se não for por esses motivos que, na minha opinião, são muito importantes. Agora, o que eu preciso olhar nesse sócio para escolher o melhor sócio possível? A primeira coisa que você precisa fazer é definir o perfil ideal. É literalmente escrever o que seria o sócio dos sonhos para você, já conhecendo os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Então, literalmente escreve como se você estivesse escrevendo a história de um personagem. Exemplo, eu gostaria de ter um sócio ali na casa dos 30 anos, porque eu também tenho, então seria uma comunicação mais bacana, a pessoa da minha idade. Eu também gostaria que fosse uma pessoa muito boa com tecnologia, porque é um ponto fraco meu. Eu gostaria que fosse uma pessoa que entende muito de marketing, de vendas, que já tem experiência, que tenha pelo menos uns 5 anos de experiência com isso. Também gostaria que fosse uma pessoa que goste do mercado fitness, que goste disso. Porque eu, como professor e instrutor com muita experiência na parte técnica, sei que não tem como uma pessoa trabalhar dentro de uma academia, mesmo que seja em outra área, sem amar isso aqui. Também gostaria que fosse uma pessoa gentil, mas muito implacável com as metas. E aí você vai embora, descrevendo literalmente como que seria essa pessoa. Quando você for para a entrevista, você começa a dar um check em tudo isso aqui. Verificar o quão próximo essa pessoa vai chegar do seu perfil ideal. Depois que você escrever esse perfil ideal, você vai fazer literalmente um processo seletivo. Não sai escolhendo o primeiro sócio que você conhece. As estatísticas estão aí para comprovar. A maioria das pessoas que pegam um sócio que conheceu em qualquer lugar sem muito critério, acaba dando ruim eventualmente. Então, trate a escolha da sociedade como um processo seletivo. Converse com pelo menos 10, 15, 20 pessoas, entreviste essas pessoas, faça esse matchmake com o perfil que você desenhou, com o perfil ideal, com o perfil de sócio dos seus sonhos. Outra coisa que você tem que avaliar, principalmente nessa entrevista, é o perfil comportamental desse sócio. Tem uma metodologia de análise de perfil comportamental chamada DISC, que ela mostra 4 padrões principais de comportamentos das pessoas. Seria muito importante
que essa pessoa tem um perfil comportamental diferente do seu. Se você for um dominante e essa pessoa também for, vocês provavelmente vão entrar em conflito. Eu não vou explicar todo o conceito do DISC aqui, isso teria um vídeo muito grande, mas é importante que você entenda o padrão comportamental do perfil DISC, entenda o seu perfil e entenda o perfil do seu sócio, para ser um perfil complementar. Até porque cada perfil tem seus pontos fracos e fortes, e você tem que estar de acordo em trabalhar com uma pessoa com aquele perfil, com aqueles pontos fracos e com aqueles pontos fortes. Ainda falando sobre perfil, tem outra análise comportamental um pouco mais pro lado da personalidade, que é o 16 Personalities. É um teste que demora um pouco mais de tempo para fazer, algo na casa de 15 a 20 minutos, mas ele dá uma descrição muito detalhada sobre a personalidade da pessoa. Então é muito bacana que você peça literalmente para essa pessoa que você está cogitando ser seu sócio, fazer os dois testes, o do DISC, para você saber qual é o padrão comportamental da pessoa, e o das 16 personalidades, para você descobrir qual é a personalidade dessas pessoas. E aí você vai ver se você quer trabalhar com uma pessoa com essa personalidade e com esse padrão comportamental, e você vai olhar para o seu teste comportamental e para o seu teste de personalidade, para verificar se você tem compatibilidade com essas pessoas. Se possível, contrate uma consultoria de recursos humanos ou uma psicóloga para pontualmente agir nesse processo seletivo. Explique para ela que você está querendo escolher um sócio e você gostaria de rodar alguns testes comportamentais, de perfil, para saber se essa pessoa tem compatibilidade com você. Lembrando que não existe muito bem o certo e o errado quando a gente está falando de personalidade ou perfil comportamental. Existe o que tem compatibilidade e complementariedade com você. Então você precisa buscar essa pessoa. E por último, você tem que olhar para as habilidades técnicas. Sim, e mais do que isso, rodar um teste. O que mais tem por aí, gente, é palestrinha. Gente que é muito boa de papo, mas na hora de executar não entrega resultado. Então hoje é muito importante que você rode um teste com essa pessoa. Inclusive a gente rodamos testes com os novos colaboradores para ver o nível de entrega dessa pessoa. E aí, o teste você tem que literalmente inventar de acordo com o que você deseja dessa pessoa. Então, voltando para o exemplo anterior, onde você é um excelente educador físico com muita experiência lá no pátio de musculação, muita experiência na parte técnica e no atendimento. Você está buscando um sócio complementar na parte de marketing e gestão. Logo, o seu teste para essa pessoa tem que ser na parte de marketing e gestão. Nesse cenário, eu daria 2 desafios para esse potencial sócio. O primeiro, fazer um plano de negócio de 12 meses para a academia atingir um objetivo X. Se você não abriu a academia ainda, mostraria para ele o valor que eu posso investir e pediria para ele fazer um plano de negócio para a gente chegar nesse resultado que eu estou almejando. E também pediria para ele fazer um planejamento de marketing e alguns anúncios para provar que ele sabe o que está falando, que ele sabe o que está fazendo. Claro que o que ele planejar não vai ser executado na prática. O planejamento é algo que vai se alterando enquanto a gente executa, mas você já vai conseguir medir o nível de entrega dessa pessoa, o quão detalhista ele é, o quanto ele entende do assunto. E aqui, novamente, você pode usar de uma consultoria para dar um check e ver um nível desses planejamentos. Porque provavelmente você não entende de marketing e de gestão muito, mas com certeza você tem um amigo, um conhecido, ou até mesmo pode achar uma consultoria que seja capaz de analisar o nível do plano de negócio, o nível da estratégia que esse sócio fez. E aí você vai ter uma opinião de um terceiro quanto à qualidade do trabalho dele. Então, recapitulando aqui das coisas que você precisa olhar antes de escolher o sócio. Perfil ideal, você tem que escrever o que é esse perfil ideal e sair no mercado buscando profissionais que tem compatibilidade com esse perfil que você busca. Depois você roda literalmente um processo seletivo e conversa com várias pessoas procurando esse perfil ideal. Você também tem que rodar testes comportamentais, o DISC e o 16 Personality são 2 testes bem legais para você rodar. E por fim, você tem que rodar um teste técnico, você tem que literalmente escrever um projeto, um desafio para essa pessoa te entregar e você ver a capacidade técnica dela. Legal, agora vamos falar sobre uns pontos de atenção que você tem que ter durante a entrevista, durante as conversas com esse potencial candidato a sócio. Primeiro de tudo, um de vocês dois tem que ter visão estratégica. Alguém tem que ser a pessoa visionária que visualiza o longo prazo, visualiza as metas, e outra pessoa tem que ser um pouco mais executora e detalhista. Se os dois forem visionários, não vai dar certo. Vocês precisam ser muito complementares nessa skill aqui. E eu estou destacando ela porque essa aqui, se você errar, você errou tudo. O segundo grande ponto de atenção que você precisa ter é quanto às conversas difíceis. É quanto à transparência para as conversas difíceis. Porque certamente vocês vão ter conflitos eventualmente. Você vai querer fazer de um jeito X, ele vai querer fazer de um jeito Y, e aí vocês vão começar a ter conflitos. Isso é totalmente normal. O fio da meada é como vocês vão resolver isso. E aí eu já te sugiro fazer uma simulação durante as entrevistas
entrevistas. Dê um feedback mais duro para essa pessoa e observe como ela vai reagir. Se ela vai ficar na defensiva, vai ficar se justificando, ou ela vai ter humildade intelectual para assumir aquele ponto de melhoria e ela vai se comprometer para melhorar aquele ponto. Vou te dar um exemplo. Você está lá na entrevista com seu potencial sócio e você olha no olho dele e fala: fulano, eu posso te dar um feedback? É o seguinte, eu percebi que a sua comunicação não é muito boa, a sua dicção às vezes é muito difícil de te entender. E eu não gostaria de trabalhar com uma pessoa que eu tenho dificuldade para me comunicar. Eu acredito que todo gestor, que todo dono de negócio precisa ter uma comunicação excelente. Então eu já queria te dar esse feedback de prontidão. E pronto, faz aquele silêncio constrangedor para ver a reação da pessoa. Se a pessoa se colocar na defensiva, já começar a se justificar, é por causa disso, é por causa daquilo outro e etc., você já corta. Porque certamente, quando vocês tiverem um problema para resolver, ela não vai querer melhorar. Ela vai ficar só se justificando. E se a vida inteira for assim, vocês nunca vão crescer. Ambos precisam ser treináveis, ambos precisam aceitar bem feedbacks para continuar melhorando. Então, isso aqui é um ponto de atenção muito grande. O quão aberto a pessoa é para conversas difíceis, para feedbacks e para aprimoramento contínuo. E o terceiro ponto de atenção é o que essa pessoa já teve de sucesso na vida dela. Principalmente se for uma pessoa ali acima dos 24, 25 anos. Com certeza já deu tempo dessa pessoa ter algum resultado na vida dela. Seja ganhar um campeonato de natação, de luta, ter grandes notas, ter tirado o mérito de melhor aluno, ter feito algum negócio com sucesso. Essa pessoa tem que ter te mostrado algum resultado positivo na vida delas. E eu digo isso muito naquela ótica que eu falei anterior. Hoje em dia tem muita pessoa que é puro papo, que só sabe falar. Na prática, nunca teve resultado. E você quer uma pessoa que nunca teve resultado em nada do seu lado? Você vai torcer para que esse seja o primeiro grande resultado da vida da pessoa? Para a pessoa ter um grande achievement, um grande resultado, ela tem que começar tendo pequenos resultados na vida dela. Então aqui eu já eliminaria para mim um ponto de atenção. Outro grande passo na decisão do seu sócio é entender quais são os valores dessa pessoa. Vocês podem ter muita compatibilidade com o perfil, com objetivos, com metas, etc. Mas o desejo de vocês é alcançar isso por caminhos diferentes. E é aqui que a gente pode ter uma divergência de valores. O caso clássico é aquele empreendedor que quer dinheiro a qualquer custo, que quer lucrar de qualquer forma. Já o outro só quer lucrar se o cliente tiver resultado e isso for uma consequência de um trabalho bem feito. Então é muito importante que você entenda os seus valores, escreva os seus valores, mostre, apresente os seus valores para o seu potencial sócio e verifique se vocês têm compatibilidade. Vou dar um exemplo aqui na NextFit, a gente tem um código de cultura com 8 valores. Eu não vou explicar todos eles porque ficaria gigante esse vídeo, mas eu vou te dar um exemplo. Um dos nossos valores é o aprimoramento contínuo, ou seja, eu acordei com os meus sócios que a gente nunca pararia de estudar e se desenvolver. Porque eu ficaria extremamente frustrado se eu estudando 2, 3 livros por mês, fazendo cursos, sempre me aprimorando, fazendo mentorias e os meus sócios não fizessem a mesma coisa, não fossem tão estudiosos quanto eu, porque eu ia crescer e eles iam ficar estagnados. E na verdade não é isso que acontece, porque nós estávamos desde o dia 1 alinhados que todos nós deveríamos sempre estudar muito, porque somente estudando muito a gente ia conseguir ter o melhor resultado e fazer o melhor produto possível para os nossos clientes. Então isso é algo que poderia criar muita desavença se um estudasse e o outro não. Então você precisa de fato ter muita clareza dos seus valores e verificar a compatibilidade com esse seu potencial sócio. E para finalizar, a última coisa que você precisa fazer é um alinhamento de responsabilidade, para que fique muito claro para você e para o seu potencial sócio quais atividades no dia a dia ele e você vão fazer, o que cada um é responsável, o que cada um precisa aprovar e o que cada um precisa consultar um do outro. É uma metodologia muito bacana para você definir quem é responsável pelo quê, quem deve aprovar o quê, quem deve consultar quem, quando e como. Essa metodologia permite um alinhamento muito bacana entre os sócios e se você quiser um vídeo sobre ela, como falei, comenta aí embaixo que a gente faz. No mais, pessoal, eu sei que essa é uma decisão muito difícil e se você precisar de mais luz sobre isso aí, comenta aí embaixo que a gente faz uma parte 2, beleza? Porque tem muito mais pano pra manga aqui, realmente é um assunto muito extenso. E claro, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para continuar recebendo nossos novos conteúdos semanalmente. Eu fico por aqui, até mais, um forte abraço.